Olá, tudo bom com vocês? Rufato na área, está no ar mais um vídeo aqui do Espaço Literário. E esse é o primeiro vídeo do canal de 2022. Eu já vou começar esse vídeo desejando um feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano possa ser um ano de muitas conquistas e realizações para todos nós. E já que estamos falando de conquistas e realizações, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês os 12 livros que entraram para a minha meta literária desse ano aqui de 2022. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Eu queria muito ter feito uma lista com vários gêneros e temas bem diversificados, mas, porém, todavia, entretanto, esse ano não foi possível porque eu finalmente decidi dar um fim na minha lista interminável de livros que eu tenho para ler. E não me julga, porque eu sei que você também tem uma lista dessa que só vai aumentando ao invés de diminuindo. E nesse ano novo eu quero exterminar, se não diminuir a minha lista, para que eu sinta que eu fiz alguma coisa de útil quando chegar no final desse ano. Então, os livros que eu vou estar mostrando para vocês são livros de fantasia, que é o gênero que eu mais gosto e que eu estou acostumado a ler. Quem sabe, ano que vem, eu não faço uma lista mais diversificada. Como eu disse, eu separei 12 livros que eu quero muito ler esse ano, então cada mês vai ser um livro específico. Eu sei que a gente acaba lendo muito mais do que 12 livros no ano, mas pensando bem na quantidade de livros que eu li no ano passado, eu vou ficar muito feliz se eu chegar em dezembro e ter conseguido cumprir a minha meta de livros lido para esse ano aqui. Lembrando que esse ano é ano de TCC para mim, então só Deus sabe o sacrifício que vai ser para eu dar conta de tudo isso. Segura na mão de Deus. Mas, já que estamos na chuva, é para se molhar mesmo, né? Isso. Vocês vão ver que a estante atrás de mim está um pouco esburacada, isso porque eu retirei os livros que eu vou ler esse ano para poder mostrar para vocês enquanto eu gravo esse vídeo. Belezinha? Então, começando com janeiro, temos o primeiro livro dessa lista, que é Marina, do Carlos Ruiz Zafón. E eu já comecei a ler esse livro, na real, eu tô quase acabando ele, ó, falta bem pouco, falta isso daqui para eu acabar de ler esse livro. E o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte: eu não sei por que diabos eu demorei tanto para começar a ler esse livro aqui. Não sei. Não. Eu também não sei, porque esse livro aqui é muito foda em todos os sentidos. A história te prende, os personagens são cativantes e a escrita do autor é muito fluida, o que faz você ler esse livro aqui em um dia sem o menor problema. Eu ainda não cheguei no final desse livro, o que contradiz o que eu acabei de falar sobre ler esse livro aqui em um dia, mas é porque eu comecei a ler ele. Depois eu fui assistir Homem-Aranha, depois eu voltei a ler ele, e aí eu fui trabalhar e volta, e trabalho e volta, mas enfim. Eu não li o final desse livro, mas a altura do campeonato, o final tem que ser muito ruim para que me decepciona. Outro livro que eu separei para esse mês é o primeiro livro de Duna, que eu comecei a ler no mês passado e não terminei ainda. Então eu espero terminar até o final desse mês. E eu não vou falar muito sobre Duna, porque eu tô querendo trazer um vídeo resenha do livro aqui no canal assim que eu terminar de ler. Mas o que eu posso estar adiantando é que eu tô gostando muito da história, e para o mês de fevereiro eu separei o primeiro livro da trilogia Sombra e Ossos, que se chama Sombra e Ossos. É mesmo? E o mais engraçado é que eu não tinha percebido que já tinha uma adaptação da série na Netflix, que por sinal tem o mesmo nome que os livros. Eu acho que eu não tinha massa cefálica suficiente para fazer essa ligação que a série da Netflix era uma adaptação desses livros aqui. E eu lembro que eu estava assistindo 3 episódios da série da Netflix e eu desisti, não sei porquê, porque eu tava gostando da série. Tem magia, porradaria, gente bonita, figurino bem feito, e os efeitos especiais são bem bacanudos em si. Então provavelmente eu volto a assistir a série, mas só depois de eu ler esse livro aqui. E assim, eu quis ler esse livro
porque eu sou uma pessoa bem fácil de persuadir. Olha essa capa aqui que bonita, ó. Eu gosto dessa coisa de meio brilhosa aqui, tá ligado? Quando você coisa com a luz aqui, ó. Eu achei essa capa muito bonita. E o outro motivo que me fez ler é que aqui atrás do livro tem um comentário do Rick Riordan. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tô aproximando. Aqui, ó. Rick Riordan. Tem um comentário do Rick Riordan que, para quem não sabe, é o autor de Percy Jackson, que é a minha série da vida favorita, assim. Tá assim, ó. Só abaixo de Senhor dos Anéis, não é mesmo? Mas esses foram motivos suficientes para eu ler. Eu sou uma pessoa bem fácil de ser convencida. E é sobre isso, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu vou ler esse livro aqui em fevereiro. Já em março eu separei o livro Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. E eu sei que esse livro já foi muito hypado, principalmente na época que saiu o filme. Foi nessa época, inclusive, que eu comprei o livro. Mas na época eu estava lendo outros livros que eu não lembro quais eram, e por isso que eu acabei deixando esse aqui na fila de espera. Mas eu sempre ouvi desde sempre vários booktubers falando muito bem desse livro aqui, e é por isso que vai ser minha leitura do mês de março. E para o mês de abril eu escolhi ler o livro Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. E assim, eu lembro que eu já assisti o filme há muito tempo atrás. O filme, se eu não me engano, é de 99. E eu lembro que eu gostei bastante quando eu assisti na época. E é justamente por fazer muito tempo assim que eu assisti que eu decidi ler esse livro aqui para relembrar a história, que é considerado um clássico, né? Eu não tô lembrado direito da história, mas se eu não me engano, a história é entre dois caras, que ele é deprimido por N motivos da vida, assim, e o outro é um ex-lutador, ou um lutador, não me lembro, que eles formam junto o Clube da Luta, onde tem várias regras rígidas e vai vários caras lutar. E o mais legal desse livro aqui é ver a evolução dos personagens sobre os diversos conflitos que acontecem em suas vidas e como eles buscam formas de resolvê-lo, se apegando na luta e em suas regras. Eu acho, se eu não me engano, esse é o livro que mais foge dos assuntos e do tema que eu sou acostumado a ler. E eu acho muito legal a história dele. Já para o mês de maio, eu escolhi ler o primeiro livro da série A Rainha Vermelha, que se chama A Rainha Vermelha. Não me diga! E assim, eu confesso que eu não sei muito sobre essa série. Eu tentei me desviar o máximo possível dos spoilers e dos comentários sobre a série em si. A única coisa que eu sei é que tem gente que tem o sangue vermelho e tem gente que tem o sangue azul, e isso é motivo suficiente para causar uma grande discórdia que perpétua por 5 livros. Também é um dos livros que eu acho que eu vou gostar muito, pelo zum 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 que eu andei escutando aí sobre uma era medieval que tem nesse livro. Então vamos aguardar maio para saber o que esperar desse livro. Se você já leu esse livro, me conte aqui nos comentários o que esperar dessa série. E se você não leu, vai em maio descobrir junto comigo, porque eu vou falar tudo o que eu achei desse livro aqui. No mês de junho eu separei o livro O Pistoleiro, do Stephen King, o tão aclamado rei do suspense e do terror. E assim, eu vou confessar que eu fiquei com o pé atrás entre ler ou não ler essa série, porque, deixa eu explicar antes de qualquer coisa, sempre que a gente escuta falar sobre o King, os livros mais falados são It, o Misery e o Iluminado. Pouco se fala sobre essa série aqui, A Torre Negra, ou pelo menos eu não escuto muito falar dela aqui no YouTube. Mas eu quero começar a ler os livros do King e eu escolhi O Pistoleiro justamente por ser um livro pequeno, aqui ó, não é um livro grande, e eu sei que a escrita do King é um pouco quanto complicada para aqueles que não estão acostumados com o tipo de escrita que ele tem. Então por isso que eu escolhi um livro pequenininho para começar, para ver se eu vou gostar ou não. Estou super ansioso para começar a ler esse livro aqui. Eu tô super ansioso para começar a ler esse livro aqui, para ver como que eu vou me sair lendo um livro do King, para ver se eu vou conseguir me adaptar à escrita dele, ou se vai dar ruim,
de vez e eu não vou conseguir. Aguardemos o mês de junho para saber. E no mês de julho eu escolhi ler A Noite Maldita, do André Bianco. E eu nunca li nada dele, esse livro aqui vai ser meu livro de estreia e eu tô bem empolgado porque nesse livro aqui a história acontece em um cenário pós-apocalíptico com vampiros e eu sou facilmente comprado por histórias que tenham vampiros no meio. E eu não tô falando dos tipos de vampiro que você pendura ele no teto, liga uma lanterna e ele fica brilhando parecendo um globo de discoteca. Tenho a pele de um matador, Bela. Eu tô falando daqueles vampiros de verdade, que não têm sentimento, são bem malignos e matam sem dó. A própria personificação do Papai do Fogo, sabe? Tipo esse daqui. Olha essa mão aqui, que bacanudo aqui é. É esse tipo de vampiro que eu acho da hora e que me conquista facilmente, tá? E essa capa aqui me lembrou muito o estilo de The Walking Dead, ó. O cara sentado no cavalo e nada me faz eu tirar da cabeça que o nome desse cara aqui é Rick. Para o mês de agosto eu escolhi algo mais tranquilo. Eu vou ler A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown. E esse livro aqui eu ganhei ele de presente de aniversário. Ele é um livro de autoajuda que eu precisava ler para ontem isso aqui. E assim, eu gosto desses tipos de livro e eu quero começar a ler mais. Então vai ser em agosto por esse aqui. E no mês de setembro eu finalmente vou começar a ler Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, começando por Cidade dos Ossos. E assim, para ser bem sincero, eu não sei o que esperar desse livro, porque eu lembro que eu assisti o filme nos cinemas, só que eu não gostei. Eu não gostei da história, eu achei a história um pouco fraca, os personagens não conseguiram me cativar, principalmente a protagonista que é a Claire, pra mim ela é mais... Uma chata! Você é insuportável! E assim, depois do fiasco do primeiro filme, as sequências foram canceladas, e aí depois de anos veio a Netflix e retirou do baú essa história e fez uma série da qual eu gostei menos ainda. E aí me veio o seguinte questionamento: se o problema tá nas produtoras que não souberam fazer e deixaram a história assim mais fraca, ou se o problema realmente é os livros. Independente de qualquer coisa, tá aqui para ser lido em setembro, para ver se eu engato de vez nessa história ou se eu largo pela terceira vez e dou um checkmate nos Instrumentos Mortais assim para sempre. E para o mês de outubro eu escolhi o segundo livro da série O Fim dos Dias, da Susan Lee, que é esse aqui, O Mundo Depois, e eu já li o primeiro, que chama A Queda dos Anjos, e eu gostei bastante, apesar de eu achar que tem uma vibe um pouco meio Fallen ali. Eu gosto de livros que tem um zumbi, vampiro, coisas medieval. Apesar de não ter nada dessas coisas nesses livros aqui, tem anjos e demônios, o que são coisas bem legais também. O interessante dessa história é que os anjos invadem a Terra e destroem os humanos, exterminando quase todos, assim, praticamente. Então a gente tem aqui um cenário pós-apocalipse também, o que é bem legal e bem bacana. Então tá aí a minha leitura para o mês de outubro. Para o mês de novembro eu decidi ler The Kiss of Deception, e assim, para ser bem franco com vocês, eu não sei muito dessa história aqui. Como vocês sabem, eu não gosto de ler sinopse. A única coisa que eu sei dessa história é que a gente tem uma protagonista, assim, que ela é princesa, ela tem um casamento arranjado e ela não quer se casar, obviamente. E daí ela não vê outra alternativa a não ser fugir. Então ela foge do reino da onde ela vive e dois caras é mandado para buscar ela. Aí você já pode imaginar o que acontece, né? A gente deve ter aí um triângulo amoroso. Essa edição muito foda da Dark Side. Eu gosto de praticamente todos os livros da Dark Side, são capa duras e são umas edições muito bonitas. Olha isso. São umas edições muito bonitas aqui, ó. E, pra ser sincero com vocês, foi o suficiente para eu comprar e para eu ler aqui. Então, a minha leitura do mês de novembro vai ser The Kiss of Deception. E no último mês do ano, dezembro, eu queria muito ler um livro da temática natalina, mas eu não tenho nenhum livro assim, então eu coloquei o livro Os Garotos Corvos, da autora Meg Stiefvater, eu acho que é assim que se fala. E olha essa capa aqui.
Eu gosto muito da vibe que essa capa transmite. Ela me passa uma vibe meio de magia e mistérios e morte. Então eu gostei bastante e eu vi muita gente falando muito bem desses livros aqui, dessa série em si. E se eu não me engano, algum amigo meu também já tinha recomendado para eu ler esses livros, que falou que eu ia gostar muito. Então tá aí, tava na promoção da Black Friday do ano passado. Se você não viu o vídeo que eu fiz com os livros que eu comprei na Black Friday do ano passado, eu vou deixar linkado aqui nos cards, aqui ou aqui, para você ver lá depois. Então juntou o útil com o agradável. Meus amigos falaram que eu ia gostar, tava na promoção, eu gostei da capa, comprei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. E tá aqui para ser lido em dezembro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu mostrei para vocês. Não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, porque assim você vai estar me ajudando a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo e tchau, tchau!